Agora vamos falar sobre o dano ambiental na região de Sinop. A usina hidrelétrica que abriu as comportas, causando a morte de pelo menos 13 toneladas de peixes, foi multada em 50 milhões, depois que o Ministério Público Estadual solicitou à Justiça para que os diretores da hidrelétrica passem a ser monitorados com tornozeleira eletrônica. E para falar sobre este crime, esse desastre ambiental, está aqui no Jornal do Meio-Dia o promotor de justiça, Joelson de Campos Maciel. Boa tarde, promotor. Boa tarde. Promotor, e o pior de tudo é que essa daí foi uma tragédia, um desastre que já estava avisado, né? Porque o Ministério Público tinha um laudo alertando a Secretaria do Meio Ambiente de que este desastre poderia ocorrer. O que ocorreu foi o seguinte: nós acompanhamos o licenciamento ambiental, por isso que a nossa promotoria atuou, a minha que é 16ª, junto com a do Dr. Marcelo Vaquiano, a 15ª civil aqui de Cuiabá. E nós atuamos junto no licenciamento ambiental. Todo empreendimento de impacto tem que fazer a licença no órgão ambiental. E como esse empreendimento ele abrange somente o estado de Mato Grosso, embora pegue várias comarcas, mas ele é um empreendimento localizado no Mato Grosso, a Lei Complementar 240 de 2011, sancionada pela então presidente Dilma, autoriza que o licenciamento seja feito pela SEMA e não pelo IBAMA, que seria o órgão mais indicado para evitar pressões políticas que sempre ocorrem. Agora, o Ministério Público tinha um laudo, um parecer de um cientista reconhecido no mundo todo, dizendo que isto poderia ocorrer. Aí, a proprietária do empreendimento contratou lá um outro laudo, dizendo o seguinte, que tudo estava bem e que não ia acontecer nada. Parece o seguinte, que o desastre ambiental aqui de Mato Grosso, ele repete a tragédia lá de Brumadinho, é isso? Está tendo um laudo, o laudo do professor Philip Francis, que foi o que nós conseguimos contactá-lo. Aliás, ele não cobrou nem um centavo por esse laudo, ele veio só pelo amor à causa, que ele é um cientista renomado, Prêmio Nobel da Paz, uma pessoa que dispensa apresentações. No Lattes dele tem mais de 1.500 artigos, é um dos pouquíssimos cientistas que é habilitado pela revista Science americana, né, que é muito rigorosa. Ele foi muito claro que deveria fazer a supressão da vegetação que envolve o lago. Você deixando essa vegetação lá e não tirando, cria-se o que nós chamamos de serrapilheira, que são pequenas... Retirar essa vegetação, essa é aquela vegetação que ficaria submersa. Isso. Não é isso? E então, não só isso. O que o laudo, o que o perito e o cientista, ele entendeu é que aquilo ali deveria ser retirado, e não foi. Sim, porque essa sujeira vai para as guelgas do peixe e mata. Aí ela compete com o oxigênio e causa anoxia, que a gente chama, que é abaixo de oxigênio. Qual foi a explicação da SEMA ao Ministério Público? Porque teria que ter, no momento da abertura dessas comportas, a fiscalização fiscal da SEMA ali dentro. O que aconteceu, promotor? Então, nós recomendamos para o órgão ambiental, no caso a SEMA, para que houvesse a supressão vegetal, para que eles determinassem a supressão vegetal. A empresa contestou o nosso laudo, apresentando o que eles chamam de modelagem matemática, dizendo que não ia baixar o oxigênio da água. E apresentou vários estudos dizendo que o oxigênio ia ser preservado. Com base nesses estudos que o empreendedor apresentou, a SEMA entendeu por bem autorizar do jeito que foi feito, ou seja, autorizar com a vegetação ainda. E isso causou, no nosso ponto de vista e pelos laudos que nos apontaram, além de outros problemas também, causou a mortandade desses peixes que está ocorrendo, inclusive, diariamente. Que foram 13 toneladas de peixes. Esse é o número que foi divulgado, mas pode ser ainda muito maior do que isso. Sim, porque, na verdade, o que está acontecendo é uma água podre. E essa água podre está ajusante, quer dizer, está abaixo da barragem. E os peixes que estão subindo, porque a piracema não acabou ainda para eles, uma pesquisadora, inclusive, da Universidade Federal de Mato Grosso, que está em Sinop, ela recomendou, ela noticiou que existe sim ovos e peixes subindo ainda. Pois é. As matrizes estão subindo ainda para desovar, melhor dizendo. Isso é muito importante a gente esclarecer para a população que nos acompanha o que o Lúcio falou da tragédia de Brumadinho. E sim pode ser comparada, apesar da gente ver que é uma tragédia ambiental e humana lá, aqui também pode acontecer a tragédia humana, porque as pessoas dependem daquele rio. Sim. A comunidade ali da região depende daquele rio e pode causar, sim, um dano à vida do ser humano, além da tragédia ambiental sem precedentes. Qualquer civilização nasceu do rio.
Qualquer vez, inclusive Cuiabá, né? O nome de Cuiabá deu origem a isso. Mas assim, o importante é que esses cuidados têm que ser tomados. Por exemplo, fechar a escada de peixe de colíder. A hidrelétrica de colíder, a OHE de colíder, ela possui uma escada para os peixes subirem. E subindo, os peixes subindo por essa escada vão cair exatamente no lago venenoso, onde tem anoxia, que não tem oxigênio. Quer dizer, e agora o que é que vai ocorrer, promotor? Essas pessoas, essa multa de 50 milhões, ela não é muito pouca, não é muito pequena, porque, pelo seguinte, o senhor falou na supressão e na retirada da vegetação do lago. Isso ia custar dinheiro. Talvez seja por isso que não foi feito o trabalho e a SEMA acabou, em cima do laudo da proprietária do empreendimento, autorizando o enchimento do lago, o que acabou provocando essa tragédia. Sim, e a lei de barragens de 1960, ela determina a supressão da vegetação quando houver barragem. A modelagem matemática para calcular a quantidade de oxigênio que fica só deveria ocorrer em caso de supressão da vegetação, aí você faz a modelagem para ver se o oxigênio vai ser suficiente. E a Secretaria do Meio Ambiente ignorou isso. Não é que ignorou, ela entendeu que não teria problema, que os estudos apresentados pelo empreendedor, no caso a EDF, Sinop Energia, os estudos apresentados por eles, foi suficiente para que liberasse o enchimento. Mas o que o laudo do Ministério Público dizia era exatamente o contrário. O contrário. E tem, bem lembrado por você, o princípio da precaução no direito ambiental, que fala o seguinte: quando existe risco ou incerteza científica sobre um fato, você tem que preservar o meio ambiente. No caso, teve risco sim, a gente sabia que isso poderia acontecer e, infelizmente, pagaram o preço. E além do pedido de tornozeleira eletrônica para os diretores, a SEMA também vai ser responsabilizado, o governo do Estado. Nós entramos com uma ação civil pública no fim de semana, porque isso aconteceu de quinta para sexta, que nós tomamos conhecimento passado, né, da semana passada. Nós entramos com essas ações, tanto civil pública quanto a representação criminal, que está sendo conduzida, o inquérito policial, pela doutora Alessandra, da delegacia da DEMA, né, Delegacia do Meio Ambiente. Promotor, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Agradeço, colocamos à disposição. Obrigada, promotor.